Vamos conversar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Básica, né? Toda vez que você pensar nessa Política Nacional de Atenção Básica, você tem que ter em mente o seguinte: como é que as coisas estão estruturadas nesse nível que é a atenção básica? Então, primeiro elemento e bem importante é a questão do território. Então, um território é delimitado, né? E as pessoas que moram neste território passam a ser atendidas numa unidade básica de saúde que é colocada ali, como se fosse um quartelzinho general para as equipes de saúde. Então, cada território vai ter a sua unidade básica de saúde e dentro da unidade básica a gente vai ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, sempre a lógica de funcionamento é exatamente essa. Cabendo ressaltar que todo mundo que mora ali naquele território que está adscrito ou vinculado àquela unidade básica de saúde, a gente pode chamar de população adscrita ou vinculada, certo? Então, beleza, sempre vai ser essa estrutura: unidade básica de saúde, território, e dentro da unidade básica as equipes para trabalhar com as pessoas que moram ali naquele território, certo? Muito bem. Então, a gente pode classificar a atenção básica ou atenção primária como o quê? Como um conjunto de ações que são individuais, familiares e coletivas, né? E que envolvem mais do que prevenção. Envolve, por exemplo, a questão de tratamento, reabilitação, cuidados paliativos, ou seja, ela está para muito além de prevenção, como alguns tendem a pensar, né? Só a gente lembrar que, por exemplo, é na atenção primária que se faz o acompanhamento de tuberculose, hipertensão, diabetes, ou seja, lá para o Ministério da Saúde, ela resolve em torno de 80% dos problemas de saúde da população. A relação da atenção primária com o usuário, a gente aponta uma coisa que de vez em quando cai em prova, né? Dizendo que essa atenção básica, atenção primária, ela é ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas. Integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, né? Cuidado, porque tem umas questões de prova que colocam assim: integralmente e gradualmente a todas as pessoas. Não é gradualmente, é gratuitamente a todas as pessoas. E aqui, como não poderia deixar de ser, eles dizem de acordo com as suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Lembra lá da Lei 8080? O que a gente pode considerar como determinante e condicionante? Moradia, lazer, emprego, renda, atividade física, saneamento básico, né, que envolve lá coleta de lixo, água tratada, coleta de esgoto, enfim. Tudo isto está incluído aí dentro do que se chama fatores determinantes e condicionantes de saúde. Então a gente tem aqui um desenho que mostra para você exatamente isso, né? A atenção primária, por ela estar lá no território, lembra daquele primeiro desenho? Então ela vai conseguir realizar ações que são setoriais, já que é ela que ordena, né, e coordena a rede de atenção à saúde, né? E ela também vai realizar ações intersetoriais, tendo em vista que ela, estando no território, ela vai buscar parcerias com outros setores de governo e com a sociedade para melhorar as condições de vida das pessoas que estão ali naquele território. Melhorar as condições de vida, a gente entende fazer o quê? Intervir nos determinantes e condicionantes de saúde. Para intervir nesses determinantes e condicionantes, ela precisa realizar as ações intersetoriais ou a intersetorialidade, como está aqui no desenho. Então, ela faz ações setoriais, que são ações típicas da saúde, e também faz ações intersetoriais, que é a relação do setor saúde com outros setores de governo e sociedade, para melhorar ou para dar conta da dimensão dos fatores determinantes e condicionantes. E se a gente juntar esse bolo todo de coisas, a gente vai ter aí a questão da integralidade da assistência. Ou seja, vai cuidar do sujeito enquanto, né, organismo vivo, mas esse sujeito na sua inserção social. E é aí que é interessante essas ações intersetoriais serem, digamos assim, complementadas pelas ações intersetoriais.
certo? Então aqui a gente vai ter os princípios da atenção básica, que são nada mais, nada menos do que os princípios do SUS que a gente já conhece. A universalidade, que é a garantia de acesso a todas as pessoas, né? E inclusive não pode bater a porta na cara de ninguém, não pode alegar que a pessoa não mora ali naquele território, tem sempre que acolher. A equidade, que é tentar diminuir as diferenças, diminuir as desigualdades, atuando nas ações de saúde, mas também nas questões dos determinantes e condicionantes. E a integralidade, que também vai envolver determinantes e condicionantes, entendendo que cada sujeito tem lá a sua rede psicossocial, que envolve o que consome, envolve o trabalho, envolve os amigos, a família, né? Ter ou não ter essas condições. Então, conhecer o sujeito integralmente, conhecer o sujeito como um todo, o indivíduo na sua inserção social, né? A integralidade também na atenção primária se manifesta na integração dos saberes da equipe multidisciplinar para, junto com o usuário, construir um projeto terapêutico para ele singular, ou um projeto de saúde coletivo, ou um projeto de saúde, né? Então, tudo isso está aí dentro da integralidade da assistência. Nas diretrizes, a gente tem a regionalização e a hierarquização, né? Regionalização é a questão de definição de território dentro daquela ideia de regionalização que está preconizada no Decreto 7.508 de 2011, a atenção primária como parte da rede de atenção, né? Esse território, o que ele significa nessa relação? A hierarquização, que aí sim é a atenção primária como um nível de atenção, né, que é interessante porque coordena os demais. A territorialização, que traz junto a população adscrita, ou seja, a definição de um território onde uma equipe ou uma unidade básica irá atuar, né? E a população que ali mora, que é chamada de população adscrita. O cuidado é sempre centrado no usuário, né? Ela precisa ser resolutiva dentro do escopo da sua atuação, ou seja, ser capaz de resolver os problemas que estão previstos para serem resolvidos em nível de atenção básica ou atenção primária. A longitudinalidade do cuidado, que é o acompanhamento da população ao longo do tempo, garantindo a continuidade desse cuidado, também impactando na integralidade. A coordenação do cuidado e a ordenação da rede, né? É a atenção primária, se a gente lembrar lá daquele desenho, que faz o encaminhamento do usuário para os outros pontos de atenção da rede de atenção à saúde, né? E a participação da comunidade, ou seja, a comunidade ajudando a direcionar aquilo que vai acontecer ali dentro do seu território. Então, para a gente lembrar que é um conceito que é muito importante, né? E está muito interligado à questão da atenção primária como parte da rede de atenção à saúde, é a questão da integralidade. Então, a gente viu ainda há pouco que o cuidado está centrado no usuário, olha a figurinha do usuário aí no meio, né? E esse usuário ele vai participar da construção do seu plano de saúde ou do seu projeto terapêutico singular, porque entende-se aí que esse usuário é um ator diante do seu processo de produção de saúde, né? Então esse ator vai ser atendido por uma equipe multidisciplinar com quem ele vai ter o vínculo, né? E o vínculo envolve responsabilização. A equipe vai estar responsável por esse usuário vai estar responsável por aquilo que ele faz com a saúde dele e diante dessa equipe, na relação com essa equipe, né? Então esses saberes, a conjunção dos saberes aí para ajudar o usuário, para junto com o usuário montar o projeto terapêutico singular, é vista como parte da integralidade. E também compreender esse usuário no seu contexto ou na sua inserção social. Então temos aí família e amigos, ele ter família, ele ter amigos, ou ele não ter família e não ter amigos, né? O que isso impacta, em que isso impacta na saúde dele, né? Em relação ao trabalho, ele tem trabalho, ele não tem trabalho, que tipo de trabalho ele tem. Então você fica conhecendo o usuário como um todo, porque você está lá no território onde ele mora. E as questões de consumo, o que ele consome, né? Se são
coisas boas para a saúde dele, se não são, se ele tem capacidade de consumo, se ele não tem, que tipo de coisas ele consome. Então, tudo isso vai contribuir para uma melhor organização de um projeto terapêutico singular, de um projeto de saúde para ele. E, envolvendo o usuário nessa construção, ele vai estar muito mais conectado, ele será muito mais protagonista, né, desse processo de produção de saúde. Então, a integralidade, o vínculo e a corresponsabilidade, eles andam todos juntos aí, como a gente pode observar aí nesse esqueminha. Características principais do trabalho na PENAB, a gente já tem ali em mente, né, logo que abriu a nossa conversa, o território, a questão do território. Então, a territorialização com a descrição de clientela, que é vincular as pessoas daquele território àquela unidade básica de saúde e as equipes que ali atuam, né? E quando a gente fala de a descrição de clientela, automaticamente tem o vínculo, né? Mesma equipe para os mesmos usuários o tempo todo. Garantia de acesso através do que? Do acolhimento, né? O acolhimento tem que ser para todas as pessoas, né? Tem que estar baseado na avaliação, na classificação de risco. E um outro ponto relevante, que aí eu acho que já é bem manjado de todo mundo, é dizer que a atenção básica, a atenção primária, é a entrada preferencial do sujeito no SUS, né? E um outro ponto que é característica do processo de trabalho na atenção primária é a questão da responsabilização sanitária, ou seja, a equipe que ali está é responsável por tudo que acontece com aqueles usuários naquele ambiente, inclusive questões de vigilância ambiental, de questões de ambiente que interfiram na saúde. Essa equipe ela é responsável também por articular tudo isso. Então, essas são as características de trabalho, né, das equipes de atenção primária, porque envolve a questão do território. O território aí é o fator fundamental para a gente pensar isso tudo, né? E temos que destacar duas coisas. Sempre a gente fala de classificação de risco e de estratificação de risco, e algumas pessoas acabam fazendo confusão. Então, só para a gente pensar aqui, a questão da classificação de risco tem a ver com situações de urgência e emergência e de eventos agudos, tá? Então, assim, envolve escutar aquele sujeito, avaliar os riscos e oferecer a melhor resposta para aquele sofrimento, né? E aí, quais são os desdobramentos do acolhimento com a classificação de risco? Então, do acolher alguém num evento agudo, né, numa situação de urgência e emergência, porque sim, a atenção primária faz isso. Então, esse acolhimento pode gerar o quê? Essa classificação de risco, ela pode impactar numa consulta, naquele mesmo dia, assim que tiver um horário disponível, né? No agendamento de uma consulta, ou ainda de um procedimento numa data futura, em procedimentos para a resolução de demanda simples prevista em protocolo, como, por exemplo, renovar receita, né, para a pessoa que tem doença crônica. Isso também é um dos desdobramentos do acolhimento com classificação de risco. O encaminhamento a outro ponto de atenção na rede de atenção à saúde e a orientação sobre territorialização e fluxo da RAS, né, indicando para esse usuário qual o serviço específico que ele precisa, desde que, né, não haja um risco muito grande. Aliás, na verdade, eles colocam aqui, nas demandas em que a classificação de risco não exige atendimento no momento da procura do serviço, ou seja, ele não tem necessidade de ser atendido naquela hora, ele pode ser encaminhado pelas questões até de territorialização para um outro ponto da rede num momento futuro, né? Então, esses são os desfechos do acolhimento com classificação de risco. Então, são consulta ou procedimento na mesma hora, agendamento de consulta, né? Um procedimento qualquer de demanda simples, por exemplo, a história de renovar a receita para alguém com doença crônica, né? O encaminhamento a um outro ponto de atenção da rede de atenção à saúde, ou a orientação sobre a territorialização e os fluxos da RAS. Eu acho que vale bem a pena guardar isso,
para a banca COSEAC. E no outro ponto, como a gente tinha conversado anteriormente, a gente está falando de quê? De classificação de risco, né? Classificação aí, Mônica. A gente está falando de quê? De estratificação de risco, né? Estratificação de risco. Ou seja, diferente da classificação de risco que tem a ver com eventos agudos de urgência e emergência, esta estratificação de risco tem a ver com as condições crônicas, né? Para identificar subgrupos a partir de critérios clínicos, sociais, etc., para garantir a eles o quê? O cuidado integral. Então tem que tomar cuidado para não confundir a estratificação de risco, né, com a classificação de risco. Assim, eu acho que um bom parâmetro é pensar: classificação de risco tem a ver com eventos agudos e de urgência e emergência. Estratificação de risco é com as condições crônicas, ou seja, são questões que podem ser planejadas com mais tranquilidade, né, para garantir o que é preciso os usuários. O objetivo da estratificação de risco qual é? É garantir o cuidado integral. Tem a ver com a integralidade também, né? Então, tem aqui a comparação das duas, ó. Classificação de risco, urgência e emergência, eventos agudos, escuta qualificada, ou seja, escutar para resolver, oferecer a melhor tecnologia, que nem sempre será uma consulta. Lembra lá de que, por exemplo, na classificação de risco, podia ser até mesmo providenciar uma renovação de receita, né? Então, assim, não necessariamente vai ser um procedimento, né? E na estratificação de risco, a gente tem as condições crônicas, né? A intervenção a partir da identificação de subgrupos e critérios clínicos, sociais, etc., para garantir o quê? Como a gente colocou aqui, ó, o cuidado integral, tá? Então, guarda aí essa diferença. Em relação ao funcionamento das unidades básicas de saúde, lembra aquela casinha que fica ali colocada no território? Então, a carga horária de cada casinha daquela é 40 horas semanais, certo? Então, eles colocam lá desse acesso por 5 dias na semana e 12 meses no ano, né? E a quantidade de equipe por UBS, o que eles colocam aqui? Com ou sem saúde bucal é de 4 equipes por unidade básica de saúde. E qual é a população adscrita? A população que fica, qual é a população que determina um território, né? Aí eles colocam aqui de 2.000 a 3.500 pessoas, mas eles alertam que esses parâmetros podem ser alterados, né? Podem ser maiores ou menores, mas o que a política preconiza? De 2.000 a 3.500 pessoas por equipe, né? Então, se a gente pensar em 4 equipes, a gente pode multiplicar isso aí por 4. Mas assim, ninguém está aqui falando para fazer as contas. Eu só estou pedindo para você guardar esses parâmetros, né? A carga horária da casinha lá, da unidade básica de saúde, é 40 horas semanais. Ela tem que funcionar por 40 horas, né? O ideal, 4 equipes, e o parâmetro de população por equipe é de 2.000 a 3.500 pessoas e não famílias. Toma cuidado com isso também, tá? Bem, quantidade de equipe por município é a quantidade que faz jus, né, ao financiamento federal para cada município. Então, quantas equipes cada município pode ter, né? Então, se o município tem uma população menor ou igual a 2.000 habitantes, ele vai ter uma única equipe. Se o município tem uma população maior do que 2.000 habitantes, ele vai ter a quantidade de equipes que a gente consegue através do cálculo da população daquele município, né, que é dado pelo IBGE, dividido por 2.000. Então, população maior município tem população maior do que 2.000 habitantes, você faz o cálculo como? Pega a população e divide por 2.000 e você vai ter o número de equipes que aquele município vai poder ter, né? E aí os tipos de equipe. Então a gente vai poder organizar a atenção básica, na verdade o município pode organizar a atenção básica como ele quiser, mas assim, ele pode usar equipes de saúde da família, que é o ideal, né? Então essa equipe envolve médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, e eles alertam também que nessa equipe pode ter o agente de combate a endemias, pode ter o pessoal da saúde bucal colocado dentro da equipe da estratégia de saúde da família.
Nessa equipe aqui, todo mundo tem 40 horas. O que eu digo todo mundo? Todas as profissões são obrigadas a cumprir uma carga horária semanal de 40 horas. Na equipe de atenção básica é diferente. A composição é mais ou menos a mesma. Só que na equipe de atenção básica, essas 40 horas que a equipe tem que ter de carga horária, pode as profissões ter cargas horárias variáveis. Por exemplo, eu tenho que ter médico por 40 horas, então eu posso ter 2 médicos de 20. Eu tenho que ter técnicos de enfermagem por 40 horas, eu posso ter um técnico de enfermagem de 20 e 2 de 10. Por que eu estou falando um de 20 e 2 de 10? Porque eles dizem aqui na lei, na portaria, que para cumprir essas 40 horas, cada profissão que compõe aqui a equipe pode contar até com 3 profissionais para somar essas 40 horas de carga horária. Então eu vou ter que ter 40 horas de médico, 40 horas de enfermeiro, 40 horas de agente comunitário de saúde, 40 horas de técnico de enfermagem, né? Se eu tiver saúde bucal aqui, 40 horas do dentista, 40 horas do auxiliar de saúde bucal, 40 horas do técnico de saúde bucal. Mas como é que é feito para cumprir as 40 horas? Eu posso ter mais de um profissional para cumprir as 40 horas, diferente das equipes de saúde da família, que cada profissional tem que cumprir 40 horas semanais, certo? Muito bem. O que mais? A gente vai ter uma equipe da estratégia de agentes comunitários de saúde, que geralmente é colocada no território para mapear o território, dar os parâmetros, e essa equipe é formada por quem? Por enfermeiro e agentes comunitários de saúde e também agentes de combate a endemias, carga horária do pessoal, 40 horas semanais, e tem as equipes de saúde bucal, que também tem 40 horas semanais. A gente vai ter duas modalidades de equipe de saúde bucal. A modalidade 1, que é o dentista mais um técnico ou um auxiliar de enfermagem, um auxiliar de saúde bucal. Então, modalidade 1, dentista e mais um auxiliar de saúde bucal. Modalidade 2, deixa eu refazer isso aqui que fica mais fácil, né? Quando é ao vivo e é direto e a gente não edita, é isso mesmo. Equipe de saúde bucal, modalidade 1, dentista mais um. Esse 1 pode ser um técnico de saúde bucal ou um auxiliar de saúde bucal. Modalidade 2, dentista mais 2, pode ser um dentista e 2 técnicos de saúde bucal ou um dentista e mais um técnico de saúde bucal e um auxiliar de saúde bucal, certo? E ainda temos a equipe do NASF, que não tem nessa portaria uma carga horária especificada. Então veja que a equipe de saúde bucal, que é dos dentistas, a equipe de agente comunitário de saúde que está lá mapeando o território, todos esses são 40 horas semanais. Só que o pessoal do NASF não é. O pessoal do NASF tem uma carga horária diferenciada. E tem umas modalidades de NASF que não estão aparecendo aqui nesta portaria para gente. Então as modalidades de NASF depois a gente precisa ver. Existem ainda nessa nova política, né, as equipes para população específica, que já existiam, por exemplo, que era a equipe de saúde ribeirinha fluvial, cujo acesso das equipes é via fluvial, ou seja, no rio. Qual é a diferença de um para outro, né? A equipe ribeirinha, a equipe vai num barquinho, salta lá, tem uma unidade básica de saúde em terra e ela atende todas aquelas pessoas que já foram captadas pelos agentes comunitários de saúde que vivem ali naquela região. A unidade básica de saúde fluvial é diferente. A equipe multidisciplinar vai dentro do barquinho e a população é que vai até o barquinho para ser atendida, né? Então, ribeirinho e fluvial são equipes para populações específicas, onde o acesso por terra não é viável, né? Equipe de consultório na rua é equipe para os moradores em condição de rua, as pessoas em condição de moradia na rua. E uma equipe de atenção básica prisional que apareceu nesta política, né? Então a gente vai ter aí equipe de saúde ribeirinho e fluvial, equipe de consultório de rua e equipe de atenção básica prisional, que são as equipes para populações específicas. Ainda em relação ao NASF, né? Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, esse é o nome
novo dele. Quem é que pode compor o NASF? Né? Só para a gente entender, o NASF faz apoio matricial às equipes de saúde. O que é isso? Ele é como se fosse um reforço, né, para que essas equipes atendam melhor os seus usuários. Então, quem é que pode compor o NASF? Pode ser arte educadora, assistente social. Aí você tem que atentar aqui nessa relação, por exemplo, para as peculiaridades. A gente tem aqui, por exemplo, o médico do trabalho. A gente tem aqui, por exemplo, o médico veterinário que cuida das questões de zoonoses, né? O professor de educação física, o arte educador. E repara, por exemplo, não tem no NASF profissional de odontologia. Cuidado, porque também é uma pegadinha. Não tem médico oftalmo, né? Oftalmologista. Não tem médico oftalmologista, não tem oftalmo aqui, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Outra coisa sobre o NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, né? O NASF, ele atua numa estrutura de apoio matricial, então ele não se constitui numa unidade física independente e ele não é de porta aberta, embora ele esteja na atenção primária, certo? Então ele não atende a todas as pessoas diretamente. Ele vai atender através do quê? Através da solicitação da equipe de saúde da família, ou da equipe de atenção básica, ou ainda da equipe de agentes comunitários de saúde, certo? Então tem que tomar cuidadinho com isso, tá? E não esquece de ver a composição. Ainda dentro da Política Nacional de Atenção Básica, também é interessante que você procure lá a portaria e veja as atribuições de cada uma das categorias profissionais que está lá. Lembrando que aparecem duas novidades aí, que são as atribuições e competências de agentes de combate a endemias. Ele tem algumas atribuições que são comuns com os agentes comunitários de saúde, mas ele tem atribuições que são do próprio agente de combate a endemias. E também as atribuições do gerente de atenção básica, que antes não aparecia na política, né, e agora tem. Então precisa tomar cuidado com isso. No mais, bons estudos, tá certo? Eu acho que essas dicas aí são relevantes para a prova que vai acontecer no sábado, tá bom? Desejo a vocês todos uma excelente prova. Bons estudos, fiquem com Deus e não esquece de memorizar aí a questão das competências e atribuições de cada categoria profissional, tá certo? Essa é a dica que eu posso dar.